Como organizar definitivamente sua vida financeira, parte 2. O convite de praxe, se inscreve lá no canal, aciona o sininho que aparece a imagem para você receber os próximos vídeos, então quando já estiverem em linha de produção, tá? E segue continuando lá na página e blog Sampaio Sucesso Financeiro. Curte, comente e a gente segue então nessa nosso relacionamento já bem saudável e grandioso a cada dia. Então, na sequência desse processo que eu chamo de organização financeira de uma forma definitiva, tá? Repetindo muitas coisas, mas coisas que são fundamentais, porque eu sempre falo que a informação e sem um comportamento, ela não serve para nada. Aqui um parêntese. Quando nós buscamos informação, nós estamos acessando lá fora. Óbvio, né? Quando eu uso a informação, eu estou acessando aqui dentro. E essa combinação, então, de uma forma mais simbólica, é que elas geram resultados. Se eu buscar lá fora e me distrair com o que eu estou vendo lá fora, achar bonito, engraçado, ele vai ser um passatempo. Agora, quando eu busco lá fora, quando eu trago para dentro e eu estudo o que eu estou vendo, aí eu mudo. Aí acontece transformação. E a repetição serve para isso. A repetição é uma forma de mudar comportamento. Então, se você tem um comportamento, você tem resultados que não estão lhe satisfazendo ou gerando alguma dor, pense nisso que eu acabei de falar. Eu sei que hoje na internet tem dezenas, centenas, milhares de vídeos ensinando finanças. Eu mesmo tenho já uma boa quantidade. Mas a preocupação é de que só olhar e só se informar não vai gerar transformação na nossa sociedade. Aliás, não tem acontecendo já tem bastante tempo e isso não tem acontecendo. O que está faltando? Falta um processo de conscientização e com a repetição e a repetição e a repetição. Então veja esses vídeos que eu coloco. Se não gerar mudança na sua vida em 3 meses, 6 meses, 1 ano, então você precisa buscar ajuda de alguma coisa, de alguém que vai pegar pelo braço. É assim. Foi assim que aconteceu comigo na minha vida em determinado momento. Bom, fecha parênteses então, parênteses bem grande aqui. Bom, para continuar hoje eu vou retomar então esse processo e vou falar de ciclos de vida. Isso mesmo. Ciclos de vida significa o seguinte, bom, a vida e a natureza elas funcionam em ciclos. Tudo tem um ciclo, né? Se a gente for pensar no que a gente faz no dia a dia, tem ciclo. Nós temos um ciclo de 8 horas de trabalho, tem um ciclo de 12 horas, de 24 horas, de 12 meses, de 9 meses para nascer uma pessoa, são ciclos. E na vida financeira existem também ciclos. Para simplificar isso de uma forma didática, mas a rigor é o seguinte, o ciclo até os 20 anos, nós temos gastos, temos despesas e temos uma vida econômica. Só que nós somos subsidiados, somos pagos pelos nossos pais, por aqueles que colocaram a nossa vida como seu projeto de vida. Mas acontece o seguinte, a partir dos 20 anos começa um ciclo de vida produtivo para todo mundo. Uns mais aos 30, outros mais aos 40, 40 não, mas aos 20 começa. Por quê? Porque assim, é a fase, então, aquela fase de, vamos agora, olhando sério, 20 ou 50 anos, são 30 anos, primeiro ciclo, a fase de acumular dinheiro. Financeiramente, começou a corrida, tem que acumular dinheiro, tem que fazer o que eu falei no vídeo anterior, que é gastar menos, para poder fazer mais e mais lá adiante, com mais tranquilidade. Então, dos 20 aos 50 anos, 30 anos, isso tem que acontecer. É a fase rica da grande corrida, corrida de acumulação. Então, é o início, né? Bom, você precisa ter um objetivo, né? Você precisa saber, então, poupar, investir. Bom, essa fase é a fase que combina, então, com vários compromissos. A família, o carro, o crescimento em termos de carreira, a qualidade de vida, associado a isso, qualidade de vida, o seguro em todos os tipos que se possa pensar, a construção de patrimônio, né? De patrimônio financeiro.
Imaginando que, nessa fase, sobra um pedacinho, que seja R$5 por dia, R$10 por dia, e guarda para quê? Para que isso vai acumulando, vai crescendo. 20 aos 50 anos. Quem fizer isso, se todas as pessoas no mundo fizessem isso, não existiria problema de previdência, não precisaria plano de previdência privada até, porque as pessoas estariam elas guardando um pedaço do seu dinheiro para um momento futuro. Eu sei que alguns vão dizer, mas essa ideia da formiguinha pode se pensar dessa forma, tá? Mas é a forma que serve para esse ciclo de vida. Vamos pensar então, continuando. O primeiro ciclo é o acumular, fase do acumular, 20 e 50 anos. E o que é o segundo ciclo então? O segundo ciclo é dos 50 aos 65 anos. É mais ou menos isso, tá? Não se preocupem muito com a preciosidade do número, mas em torno disso, não vai fugir disso. Dos 50 a 65 é ainda acumular e conservar, aqui entra a palavra conservar. Então, assim, o conservar eu já fiz a lição de casa, então não vou me expor a perder ou me arriscar com investimentos mais arrojados. Após 65 é aproveitar a renda, isso é o ciclo de vida. Me estendi um pouco porque isso é fundamental dentro de um processo de educação financeira para fazer pensar, certo? Bem, então o que precisa então mais adiante? Assegurar uma renda para o futuro, nesse ciclo, voltando um pouquinho ao ciclo dos 20 aos 50. Uma questão que passa batido é o seguinte, o futuro existe. Creia. Tá? Eu brinco, mas é uma verdade que muitos se passa brincando, eu vou ver o que acontece lá adiante. Não, o futuro existe, creia. Tá? Você já falou com o seu futuro hoje? Aliás, uma pergunta, você falou com o seu futuro hoje ou só viveu o presente hoje ou o passado? O passado, ele agrega muito pouco ou nada. Na verdade, é só para ver onde é que eu errei e construir um novo caminho de correções de futuro. Uma questão importante aqui, tá? É quanto que você precisa de renda no futuro. Tá? Também porque ficar guardando R$5 por dia, R$10 por dia, R$20 por dia, ou enfim, um valor mensal, se você não tiver um objetivo no futuro, isso pode não dar uma motivação forte para isso. Então, assim, precisa ser feito um cálculo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se você tem um gasto anual de 60 mil, que seria que você gastar 5 mil por mês, você faz uma conta da seguinte forma. Tá? Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas vou relembrar rapidamente. Então, 60 mil dividido por uma taxa de juro real aqui, eu estou botando 6%, claro, com investimentos inteligentes. Então, dividido por 60 mil por 0,06, que é o coeficiente de 6% ao ano, você tem o valor que você vai precisar acumular. No caso, nessa conta, é R$1 milhão. Então, você tem uma meta futura em 30 anos para chegar a R$1 milhão. E aí é um plano que vai se fazer no dia a dia. Imagino que isso tenha ficado, assim, embora seja rápido, tenha ficado bem objetivo e claro. Senão, você pode depois me fazer uma consulta mais específica, ok? Bem, então assim, depois de passado por essa fase então, desse ciclo, vamos falar de investir. O que é investir? Investir, para tirar dinheiro do bolso e jogar lá em qualquer coisa, ou aquele comentário que alguém passa pelos jornais, ou que eu vi num vídeo. Não, investir é uma coisa inteligente, tem estratégia. A estratégia, então, passa por saber onde é que eu quero chegar. São projetos de vida, de curto, médio e longo prazo. Então, eu tenho projetos para até 12 meses, curto prazo, tenho projetos para de 12 meses, ou seja, um ano até 10 anos, e acima de 10 anos. Acima de 10 anos é o que eu falei, acumular, por exemplo, R$1 milhão para chegar aos 65 anos de forma, assim, próspera e tranquila. Né? Você precisa saber, na parte de investimento, qual é o seu perfil de risco, tem que se conhecer, autoconhecimento. Eu sou um cara arrojado, eu sou um cara moderado, ou eu sou um cara conservador? Porque isso vai direcionar de forma confortável qual é o investimento que eu quero ter. Bom, e por fim o quanto acumular. Quanto acumular foi a continha que eu fiz rapidinho ali atrás, né, que cada um tem que fazer também. Quanto que precisa. Se você não tem uma referência futura, então isso vai desviar, vai ser um zigue-zague e talvez não, quase certamente não chegará lá. Tá? Normalmente não se chega, quando não se tem um objetivo claro e um propósito bem definido. Bom, os produtos financeiros. Quais são os produtos financeiros que a gente vai escolher? Depende das estratégias.
não é o modismo, não é oportunismo, não é a curto prazo, é longo prazo. Você tem o curto prazo para reserva de emergência, mas investir é para longo prazo, é uma construção de longo prazo. A estratégia do dia a dia de grandes ganhos, a magia, o sonho de ficar rico da noite para o dia, isso existe no imaginário de algumas pessoas. Grande parte delas ganham muito e perdem muito. E o interessante é que elas falam quando ganham muito, mas não falam quando perdem. O meio termo é, sim, usar a estratégia inteligente, de ganhar mais do que a renda Selic, por exemplo, com uma dosagem de minimizar risco, mas isso já é uma outra conversa. Ok, bom, os investimentos, para simplificar e fazendo uma figura imaginária aí, você tem que trabalhar ele dentro de 3 tipos de reservas. A reserva de emergência, que a gente falou várias vezes, a reserva para projeto de vida e reservas para aposentadoria, um termo meio assim, inadequado, mas reserva para a renda futura, né, para um novo momento de vida. Multiplicar o dinheiro, então criar uma carteira de investimento, tá? Simplesmente guardar sempre e fazer investimentos inteligentes. Tá? Isso é a forma de multiplicar o dinheiro. Tá? Um pouco eu falei antes ali sobre os cuidados que tem que se ter com o multiplicar. Né? Se conhecer o produto e saber se posicionar. Mas ter autoconsciência. Eu sei o que estou fazendo, não estou fazendo porque alguém me mandou fazer. Se alguém me mandou fazer, eu preciso saber por que é dessa forma. Senão eu não faço. Então, essa é uma forma de você estar firme e de uma forma consciente do que está fazendo com o seu dinheiro. Mais umas 2 coisinhas importantes para a gente fechar esse segundo momento de vídeo é saber o que eu estou fazendo em termos de construção. Investir, que eu falei antes, é saber que você está construindo, como se fosse uma casa, construindo ativos que vão... Ativos são investimentos, são imóveis, enfim. É aquela construção que vai crescendo, imagina um plantio, e que isso aí vai no futuro dar frutos. Então você está construindo, botando ali um pilarzinho de cada vez. Então isso é investimento, são ativos. Se você tem dívida, você diminui esse valor de ativo do passivo, você tem o que se chama de patrimônio líquido. Aliás, a medida de riqueza mais adequada é você saber quanto que é o seu patrimônio líquido. Aliás, qual é o seu patrimônio líquido? Faça isso e depois comente comigo. Bem, proteger o dinheiro. Como é que se protege o dinheiro? Minimizando os riscos. Como é que eu minimizo os riscos? Uma delas é, por exemplo, eu não vou investir todo o dinheiro num tipo só de investimento. É a famosa frase de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Diversificar os investimentos. Com inteligência, sempre com inteligência e com conhecimento. O equilíbrio, claro, sempre da inteligência, sabendo fazer uma média, um balanço da segurança, liquidez e rentabilidade, isso também de acordo com a idade que cada um tem o seu momento de vida. Ok? E concluindo então, planejamento financeiro é um hábito, ou um planejamento financeiro que seja transformador na vida de uma pessoa, ele tem que, aos poucos, ser consciente e se transformar num hábito. A repetição e ouvir e estudar sobre finanças é o caminho. Então, resumindo isso, nós temos o seguinte. Vou falar aqui alguns passos, passo a passo. Viva abaixo da sua renda. Né? Viva abaixo da sua renda, não acima da renda. É um hábito. Pagar-se primeiro, tira 10%. Né? De preferência, tira 20%. Mas pode começar por 10% e guarda. Ter reserva de emergência, porque as emergências podem sabotar o seu plano de crescimento. Tem projetos de vida de curto, médio e longo prazo, o que cada um deles significa, para ter a motivação. Investir regularmente, né? Regularmente, ou seja, todos os meses. Buscar informações sempre, que é o investimento em si mesmo, multiplicar o dinheiro e proteger o dinheiro. Eu quero dizer para você que, além desses vídeos, você tem, então, assim, para aprofundar, nós temos, por exemplo, lá o programa O Segredo da Prosperidade Financeira, tem um link na descrição do vídeo que você pode ver como é que funciona isso, que é um projeto completo de como fazer a transformação. E, por fim, um pensamento do livro aquele O Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker, que diz o seguinte: aqueles que dizem não tenho dinheiro suficiente para administrar estão olhando pelo lado errado do telescópio. Em lugar de dizerem
quando eu possuir muito dinheiro, começarei a administrá-lo, devem dizer: quando eu começar a administrar minhas finanças, terei muito dinheiro. Era isso por hoje. Ficamos até o próximo vídeo, então. E por hoje era isso, então. Um grande abraço, sucesso e prosperidade.